A PAI, ela é uma empresa, ela é uma ONG, mas ela é uma empresa, então ela é particular e que atende 3 áreas, né? Que é educação, serviço social e saúde. A PAI não é só educação. A gente faz as matrículas, os atendimentos, conforme as pessoas nos procuram, desde que tenha a deficiência, a gente procura fazer o atendimento dentro dessas 3 áreas. Né? O caso da educação, então sempre o paizinho ele vai lá, a mãezinha vai lá, olha, tá na faixa etária que pode, realmente é deficiente, a PAI tem sala, tem professor, que tem que ver todas essas questões, cada caso é um caso. Mas eu moro longe, vamos supor que é a primeira vez. Nos procurou e tal, é para educação, é para a área da educação, mas eu moro muito longe, não tenho condições de trazer. Para isso que a gente tem assistente social também. Vamos verificar, realmente é carente, não tem condições, mora longe e tal. Porque o que acontece às vezes? Quando a gente vai verificar, o paizinho até mora longe, mas ele tem um carro na garagem, que ele comprou com benefício do menino. Então, quer dizer, ele não depende mais do ônibus da PAI. Ele tem como transportar na escola. Então, a gente tem a vaga e ele pode levar. Né? Então, a gente vai indo assim. Cada caso é um caso, a gente tem que analisar. Hoje, a PAI tem 2 ônibus. Um micro-ônibus no período da manhã, que ele dá 2 viagens de manhã e comporta 16 pessoas e um cadeirante. Né? Com ar-condicionado, um ônibus top. Tá legal da gente manter, porque tem que ver isso também. Que não é só dar o transporte para a PAI. A gente precisa manter os 2 funcionários que tem que andar, que é a monitora e o motorista, e manter o transporte com combustível e com a manutenção, que eles dão muita manutenção. Por exemplo, esse ônibus da manhã, ele é um ônibus ótimo de rampa, de cadeirante, mas cabe um único cadeirante. E ele é baixo. Então, como ele é baixo, e às vezes tem que passar em bairros distantes, setor 13... Aí tá uma buraqueira danada. Exatamente. O que acontece? Ele estraga muito, ele dá muita manutenção. É um ônibus bom, mas dá muita manutenção. Então, tudo isso tem que se levar em consideração. É o que a gente precisa. Eu estou adorando estar aqui, porque a gente tem que esclarecer isso realmente para a população. Porque às vezes é fácil criticar, mas não conversou com ninguém da nossa equipe, da nossa PAI. Né? Nos ligue, o meu telefone está sempre aí, é o telefone particular meu que eu dou. O que der para fazer, gente, a PAI vai fazer. O ônibus da tarde, ele é um ônibus grande, que já está com 13 anos, que a gente também tem isso, a gente precisa respeitar as leis, eu não posso carregar ninguém em pé, eu não posso passar dos 15 anos no transporte escolar, né? Então, o ônibus da tarde, ele já é um ônibus de 13 anos, que a rampa não funciona mais, porque ela é totalmente elétrica e tal. O ano passado foi gasto 10 mil só na rampa e não funciona, não tem mais jeito. Então, a rampa não funciona, mas ele cabe 30 pessoas. Então, ele está rodando à tarde, ele traz um efetivo bom. Ele fica 2 horas, cada transporte desse, ele roda 2 horas na nossa cidade pegando menino. Pegou ali os pacientes, o pessoal da educação que coube, ele não pode carregar uma pessoa em pé. Porque ele está sempre fazendo a gente ter uma BR no meio, 2 BRs, né, na nossa cidade. Então ele não pode, a PRF não permite. E a gente só faz o que está dentro da lei. A gente não pode ir além, por mais que a gente queira trazer mais pessoas. Eu amo ver a PAI cheia. Eu queria ter 100 meninos lá todo dia, nos 2 horários. Né? A gente faz tudo que a gente pode. Então, cada caso é um caso. Essa mãezinha, ela tem que nos procurar, ela tem que falar comigo, de preferência, ou com alguém da equipe que esteja, né? Olha, eu preciso ver. E tudo que der para fazer. Para você ter ideia, o ônibus da manhã, ele dá 2 viagens. Esse motorista, ele passa 4 horas, das 6 que ele fica na PAI, ele passa 4 horas ou mais, porque ele dá 2 viagens de manhã e depois 2 viagens para entregar na hora do almoço. Né? Para dar conta de manter. Os paizinhos da manhã, que tem condições, carro, eles levam. Então, ele carrega, ele faz 2 viagens de 16 e a gente tem em média 80, o restante os pais estão levando. Isso é uma bênção, isso é uma maravilha, porque o que a gente quer é que o professor tenha ali 10, 12, para ele atender em sala, que a área clínica, que já tem, esse é o 3º janeiro que a nossa área clínica não para, tenha bastante rotatividade ali para a gente atender um público maior que a gente puder. A nossa piscina está lá, é enorme, é um custo alto. O que a gente quer é que tenha gente na escola para usufruir do que a PAI de Vilhena tem para oferecer. É o que a gente quer. Eu acho que essa daqui é a mãe que mandou a pergunta sobre o transporte, tá? Vou tentar, vamos ouvir aqui o que ela fala. Sim. Ela se eu posso matricular meu filho lá, se vai ter onde para pegar ele aqui no setor 9. Gelto, pergunta para ela se eu posso matricular meu filho lá, se vai ter onde para pegar ele aqui no setor 9. Tá? É a Gislaine, ano passado eu fui e não tinha. Esse ano eu preciso pôr ele lá.
O meu caso é diferente, Elton. A gente não tem condições nenhuma. A gente mora aqui no setor 9. Nós mora próximo à Coab. Luiz Gabriel estudou lá 2018 a 2017 a 2018. Aí eu tirei que ele estava apanhando dentro do ônibus. Mas agora a gente quer retornar ele porque a situação é de pai, porque na escola municipal não adianta apanhar, não tem como, ele não acompanha na sala. E ele nós precisamos dessa mão, de ter um ônibus para buscar, que nós moramos aqui no setor 9. Nós não temos condições nenhuma. E nós não temos um salário bom para levar, pagar a van. É isso que eu queria saber, tá? Só que o ônibus leva ele porque vagas mandaram matricular, mas não está tendo vaga de ônibus. Eu quero saber se tem uma vaga para o Luiz Gabriel. O problema dele é mental, tá? Retardo mental. Hoje ele tem 15 anos, vai fazer 16 agora, dia 12 de fevereiro. E o problema dele é mental, né? E então, na escola municipal, eu apanhei aqui no Genival Nunes, eu tive um monte de dificuldade, porque na sala de aula não para, ele é imperativo, ele tem autismo. Então, é uma criança que não tem como ficar parado numa sala, entendeu? E a gente precisa de um cuidador, nunca arruma um cuidador dentro da sala, é só lá fora. No final, Elton, pergunta pra ela que dia que eu posso falar com ela aí. Que eu tenho que ir aí mesmo, que o pessoal da assistência social já mandou eu ir conversar com eles. Já conversei com a psicóloga, ela pediu pra mim ir conversar com eles. Pra pedir que ela pode ir lá na PAI conversar. Então tá, ela conseguiu, através dos áudios, esclarecer algumas coisas. Idade ele tem retardo mental e é autista. E ele precisa, pelo que eu entendi, de uma cuidadora. É outra situação complicada que hoje, antigamente, a gente não esbarrava em tantas leis, né? Hoje a gente tem que cumprir as leis. O que acontece? O professor, ele não é cuidador. Então, para um menino frequentar a PAI, para a pessoa com deficiência frequentar a PAI, primeiro ele vai passar por uma triagem. Se ele tiver condições de estar numa sala sentado ou interagindo ali com a turma dele, que o professor puder cuidar, ele vai cuidar. Se ele já precisa de um cuidador, aí a gente já tem uma outra situação. A PAI, ela no momento, ela não tem condições financeiras de arcar com cada professor um cuidador. Entendeu? Então, os casos mais complexos, a gente só pega na área clínica. A gente não consegue estabelecer educacional para ele. E a lei também diz que a prioridade é que o Estado, né, ele dê o suporte da educação. Então, imagina, se para o Estado está difícil ter um cuidador, imagina para a PAI, que é uma ONG que depende, né? Hoje, para você ter ideia, nós temos aí um gasto de 55, 60 mil mês. E a gente não tem essa entrada todo mês. Você sabe disso. Né? Nós temos parceiros, como nós temos o Rondocap, como nós temos a prefeitura, como nós temos empresas e tal. Mas que nunca, a gente não recebe 60 mil mês. A gente nunca recebe, mas esse sai de dentro da nossa instituição, todo mês a gente tem que ter 50, 60 mil para pagar 20 funcionários, que hoje nós temos 20 funcionários. Enfim, tudo, né? Que a estrutura da nossa PAI de Vilhena hoje necessita, né? E que não dá para você abaixar a estrutura, você tem que melhorar. Então, né? É um desafio hoje manter uma estrutura de uma PAI como a nossa de portas abertas, né? Então, a questão do transporte é essa mãezinha precisa procurar a gente lá na PAI, todas as manhãs eu estou, e nos procurar e ver o que a gente pode fazer para ajudar. Se for um caso só da área clínica, é uma situação. Se for da área pedagógica, que a gente conseguir, no momento, para ele ficar, ele tem que estar socializado. Se ele passou todos esses anos na escola, de repente ele tem uma boa socialização. Eu não posso falar sem conhecer, né? Só pelos dados que ela deu. Então, ela precisa passar com a nossa equipe e para a gente ver. Inclusive, essa mãe... E aí, no caso, por exemplo, o setor 9 é atendido hoje pelo ônibus? Não é por setor, é por caso. Você entendeu? O ônibus pode até passar no setor 9, mas tem que ver se o caso dela se encaixa, que o ônibus ele só está pegando a área educacional. O paciente hoje a gente não consegue. Eu precisaria ter... não é o transporte que é o difícil, é manter esse transporte e ter mais um. O ano passado a gente até tentou contratar 3 motoristas, mas é um custo muito alto. A PAI não consegue manter 3 motoristas contratados com carteira assinada, aí precisa de uma monitora para cada... mais um contratado. A gente está hoje com 20 funcionários.
e está muito difícil para manter essa folha. Muito mesmo, né? É um ano de muito medo. A gente conta muito aí com o pessoal do agro, mas está todo mundo bem recluso também. A gente não sabe se vai conseguir fazer um leilão que dê aí um suporte Até bacana. porque o leilão também teve 2 anos de pandemia que não teve, né? Não, nós conseguimos fazer online, a gente né? fez online, mas assim com muita dificuldade. E agora está todo mundo assim com muito medo, né? Tal. Já estamos aí programando um leilão, mas eu não sei, eu não tenho noção de quanto que vai dar. Né? A PAI está assim, eu acho que todo mundo, né? São mudanças na cidade, mudanças no governo nacional, então está todo mundo assim. Mas a gente não vai desistir, não vai deixar de lutar. Estou pedindo ônibus aí para os deputados, né? A gente está pedindo, vamos ver uma estrutura de conseguir manter. Vamos ver se o nosso senador... Nosso senador agora, fica aí, né? Bagato, ele vai fazer uma visitinha na PAI. Nosso senador agora já começa, já começa a colocar na listinha dele lá um ônibus, exatamente. 2 ônibus novos. Não, um ônibus, eu acredito que esse ano a gente consiga um ônibus, né, mais novo aí. Até mesmo porque o outro já está com 13, a gente já tem que começar a pensar, né, num ônibus novo. Só que daí você tem que ver como que você vai manter também esse ônibus. Né? Lá na nossa garagem, se você for lá olhar hoje, tem um de 22 anos que a gente já está vendo, porque eu não posso mais rodar com ele. O ônibus está no estado ótimo e tal, mas ele não pode mais rodar. Então a gente já está vendo o que vai fazer com ele, porque aquele lá não dá mais. Ele parou no meio do ano passado e já foi tudo que tinha que... Não tem mais como, eu não posso. Né? Já fomos até instruídos a não fazer mais isso. Então a gente só faz o que a gente pode, mas olha, os pais podem ter certeza que tudo que a PAI, tudo que a equipe da PAI, a nossa associação enquanto presidente, vice-presidente, tesoureiro, tudo que a gente puder fazer, a gente vai fazer para atender todos. Hoje nós atendemos 200 famílias nessas 3 áreas. Não significa que todos estão nas 3 áreas, que é isso que eu estou explicando. Às vezes você atende uma família mais na educação, outra mais no serviço social, outra mais na área, que ali vai do 0 aos 6 na área clínica, ou um idoso mais na área clínica do que na área educacional. Mas tudo que a gente puder fazer, a gente tem feito nesses 3 últimos anos com essas 200 famílias. E a gente sabe que nós temos uma demanda aí de pelo menos mais 100 famílias precisando do nosso acolhimento. E que está difícil da gente manter. E a gente tem parceria, tá? Você sabe que a minha vida é correr atrás de parceria, do presidente também. Nós estamos com o presidente novo agora, o senhor Jones Eli, né? Do comerciante. Mas não tá fácil, tá bem complicado. E essa mãezinha pode me procurar, tô na PAI todos os dias de manhã. É só chegar lá na PAI e pedir para falar com a Carla. Pede para falar comigo, a equipe tá lá e é difícil eu não tá lá, né? Como agora eu tô aqui, alguém tá lá para atender esses pais. E essa mãe eu já tenho conhecimento, porque ela já esteve num órgão público e até me ligaram e tal, mas eu tô lá, eu tô esperando ela. Entendeu? O que der pra gente fazer, a gente vai fazer. Para atender esse filhinho dela aí, essa pessoa com deficiência. Tá certo, então. Carla, quero agradecer a tua presença e dizer, pais que estão acompanhando o programa, se precisar tirar qualquer dúvida, saber como é que funciona, procure. Primeira coisa que vocês têm que fazer é ir lá pessoalmente, tratar do assunto, conversar com os responsáveis, para que depois aí, então, tome outras medidas, se caso, infelizmente, não conseguir. Eu que agradeço, sempre que precisar pode me chamar, o SBT mora no meu coração, tá? Obrigado. E parabéns pelo programa, é sempre muito bom, a gente tem que estar à disposição mesmo da nossa cidade. O que a gente quer é melhoria, sempre, sempre, sempre. Me procure, se não tiver jeito, é porque realmente não teve jeito, que a gente tá aí para isso, tá bom? E se Deus quiser, nós vamos melhorar, né? Estamos num ano bem melhor aí, 2023 vai ser melhor.